A teoria de desenvolvimento humano segundo Jean Piaget. Jean Piaget foi um renomeado filósofo e psicólogo suíço. Ele nasceu em 1896 e faleceu em 1980, porém seus estudos continuaram tendo grandes impactos principalmente na área da pedagogia e psicologia. Em 1919, iniciou estudos experimentais sobre a mente humana e sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Seus conhecimentos de biologia o levaram a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa, ou seja, que ao decorrer do tempo a criança passa por estágios de desenvolvimento. Mas quais são esses estágios? Piaget irá dividi-lo em 4 partes: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Hoje iremos falar sobre o estágio operatório formal, a fase da adolescência. A fase da adolescência é conhecida como a transição entre a infância para a vida adulta, que envolve grandes mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Seu ponto de início ou término não é claramente definido. Em geral, considera-se que a adolescência começa com a puberdade. A puberdade é o processo que conduz à maturidade sexual, ou seja, a capacidade de reprodução. Algumas mudanças físicas são: das meninas, o crescimento dos seios, o crescimento dos pelos pubianos e axilares, o crescimento corporal, a menstruação ou menarca, o aumento da produção de glândulas sebáceas e sudoríparas, que geram as acnes. Nos meninos, o aumento dos testículos e do pênis, crescimento dos pelos pubianos, axilares e faciais, a alteração da voz, a ejaculação e também o aumento das glândulas sebáceas e sudoríparas. As mudanças cognitivas, segundo Piaget, são a capacidade de pensamento abstrato, que é o modo novo e mais reflexivo de manipulação das informações, a capacidade de compreender o tempo e o espaço terrestre, podem apreciar melhor a metáfora e a alegoria, assim, descobrir significados mais ricos e aprofundados da literatura. São capazes de imaginar possibilidades e gerar e testar hipóteses. Refletem sobre o possível e o ideal. O alvo de sua reflexão é a sociedade, sempre analisando como possível de ser reformada e transformada. Capaz de produzir raciocínio hipotético-dedutivo, ele pode desenvolver hipótese e criar experimento para testá-lo, para chegar a uma resposta correta. O raciocínio hipotético-dedutivo oferece um instrumento para resolver problemas, desde consertar um carro da família até formular uma teoria política. No aspecto afetivo, o adolescente vive conflitos, deseja libertar-se do adulto, deseja ser aceito pelos amigos e pelos adultos. O grupo de amigos é um importante referencial para o jovem, determinando o vocabulário, as vestimentas e outros aspectos de seu comportamento. Começa a estabelecer sua moral individual, que é referenciada à moral do grupo. Os interesses do adolescente são diversos e mutáveis, sendo que a estabilidade chega à proximidade da vida adulta. O que acarreta essa mudança para o raciocínio formal? Piaget a atribuiu a uma junção de maturação cerebral a uma expansão das oportunidades ambientais. Mesmo que o desenvolvimento neurológico dos jovens tenha avançado o suficiente para permitir o raciocínio formal, eles só podem alcançá-lo com a estimulação ambiental apropriada. O modo de isso ocorrer é mediante ao esforço cooperativo. Por exemplo, quando estudantes universitários recebem problemas de química e trabalham em dupla, eles resolvem os problemas com mais facilidade do que aqueles que trabalham sozinhos. Quanto mais os parceiros questionavam o raciocínio um do outro, maiores eram os avanços e os pensamentos. Algumas curiosidades. Primeira, Anne Frank. É possível observar em Anne Frank, pelos relatos em seu diário, as mudanças físicas e sentimentais que ela passou na sua fase de adolescência, em busca por uma identidade.
O seu diário revela pensamentos, sentimentos, devaneios, alterações de humor de uma adolescente introspectiva e bem-humorada, amadurecendo sob condições traumáticas. Segunda, rituais de passagem. Existem diferentes rituais em diversas sociedades no que se diz respeito à passagem da criança à fase adulta. Uma delas é a mutilação genital feminina, que é a remoção total do clitóris sem o uso de ferramentas apropriadas ou anestesia, no qual a saturação é feita com espinhos. Cerca de 4 a 5 milhões de meninas são submetidas a esse processo todo ano, pois acreditam que apenas assim há a preservação e a prova da virgindade. Um exemplo disso é o filme A Flor do Deserto, que narra a história de uma atual modelo que passou por este ritual. Terceira, drogas na adolescência. De acordo com o livro Álcool e Drogas na Adolescência, há um alto índice de adolescentes usuários de droga devido às suas ações e comportamentos que são guiados pelas emoções e recompensas imediatas. Isso acontece porque a área do córtex pré-frontal do cérebro, responsável pelo planejamento, habilidade de tomar decisões e controle da impulsividade, leva mais tempo para se desenvolver. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar evidencia que, em 2015, 55,5% dos adolescentes entre 13 e 15 anos experimentam bebida alcoólica. Quarta, saúde física e mental. Quase 1 em cada 3 adolescentes brasileiros sofrem de transtornos mentais comuns caracterizados por tristeza frequente, dificuldade de concentração ou sono, falta de disposição, entre outros sintomas. Um dos principais motivos é o desequilíbrio hormonal e a falta de atividade física. Quinta, distúrbios alimentares. Devido à preocupação excessiva com a imagem corporal, na adolescência surgem vários distúrbios alimentares, como a anorexia e bulimia. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, foi revelado que 77% das jovens apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio. Sexta, pensamentos imaturos. Tendências a discutir. O adolescente está sempre em busca de oportunidades para testar e exibir suas recém-descobertas e habilidades de raciocínio. É comum adolescente procurar argumentar para poder voltar para casa mais tarde do que seus pais desejam. Indecisão. Por desenvolver uma consciência mais ampla, sofrem dificuldades em decidir coisas simples, como por exemplo ir ao shopping com as amigas ou ficar no computador terminando as tarefas. Defeitos na figura de autoridade. Os adultos que antes eram venerados passam a ser criticados pelos jovens, como acontece com o caso da Anne Frank ao escrever sobre sua mãe. Meu sentimento de justiça é imutável e mais verdadeiro do que o dela. Não serei insignificante, hei de trabalhar no mundo e pela humanidade. Hipocrisia aparente. Os jovens adolescentes muitas vezes não reconhecem a diferença entre expressar um ideal e fazer os sacrifícios para viver nele. Como quando um deles se rotula como comunista, porém suas roupas são sempre de grife e das marcas famosas. Suposição de vulnerabilidade. O filósofo Elkind utiliza o termo fábula pessoal para demonstrar a crença dos adolescentes. Eles se acham especiais, de que sua experiência é única e de que não estão sujeitos às regras que regem o resto do mundo. Como, por exemplo, os outros ficam escravos das drogas, mas eu não. Ninguém jamais se apaixonou como eu. Atenção! Uma série de estudos médicos publicados pela revista especializada The Lancet diz que a adolescência dura até os 24 anos de idade, pois é só nessa idade que o desenvolvimento do cérebro é completo. Então, se você pensa que tem 24 anos e já é um adulto, você está super errado. Esse foi o nosso trabalho sobre a operação formal. Obrigado pela sua atenção.